Continuamos a nossa aula de história, né? Hoje falaremos sobre patrimônio material. Na aula anterior, nós falamos sobre os surgimentos das cidades. Agora falaremos sobre a história delas. Toda cidade tem uma história. A organização de uma cidade, o aspecto de suas ruas, de seus bairros e praças, suas atividades econômicas e seus problemas estão ligados à sua história e à sua gente. Quem vive na cidade ou a visita nem sempre presta atenção aos aspectos e às construções que contam a sua história. Às vezes, nem sabe como ela se transformou com o tempo. No entanto, testemunhos de outra época estão presentes até hoje. Observe as imagens a seguir. Elas mostram as cidades de Olinda e Recife, em Pernambuco, em diferentes épocas. Na primeira imagem, é Panorama de Olinda e Recife. É uma litografia de F.H. Carls, de 1878. Observamos nessa imagem a cidade de Olinda, né? Observem as casas e como ao fundo a cidade de Recife era. Poucas casas, muitas árvores. Nessa outra imagem é Olinda no primeiro plano e Recife ao fundo, no estado de Pernambuco, em 2013. Observe só a diferença, né, com o passar dos anos. Em 1878, Recife ainda era muito pequena e Olinda sim se destacava. Hoje, nós observamos que em 2013, Olinda ela preserva as casas que tinha em 1878 e Recife se transformou em uma grande cidade com grandes prédios. Então, a partir das casas, dos casarões antigos de Olinda, conta-se a história daquela cidade. Vamos lá, leia mais. As cidades, mesmo as mais novas, precisam preservar a sua memória, ou seja, proteger as construções e os lugares que falam do seu passado. Caso contrário, aos poucos tudo desaparece. Mas como saber o que preservar? Vamos ler o texto. Um tesouro escondido no cerrado. A cidade de Goiás, no estado de Goiás, preserva em ótimo estado a maior parte das casas da época em que o Brasil era colônia de Portugal. O calçamento das ruas feito pelos escravos é de pedras irregulares tiradas da serra vizinha. O tempo parece não ter passado em Goiás, desde a época em que a cidade era a Rota dos Bandeirantes no século XVII e Passagem do Ouro que saía do interior do país no século XVIII. Adaptado D1, Tesouro Escondido no Cerrado, disponível em www.estadão.com.br. Quem quiser saber mais sobre os tesouros escondidos no Cerrado, basta digitar no seu tablet, ou celular ou computador e pesquisar mais sobre esse tesouro. Observe na imagem. Casa onde viveu a escritora Cora Coralina, na cidade de Goiás, no estado de Goiás. Essa foto ela foi retirada em 2013. Olha como é uma casa de uma construção antiga e as ruas ainda são feitas com as pedras que foram feitas pelos escravos, né? A partir da leitura que nós fizemos, iremos responder. O que pode acontecer às cidades se as pessoas e o governo não cuidarem da sua preservação? E o que deve ser preservado em uma cidade? Como atividade, também faremos uma leitura sobre uma releitura sobre a nossa cidade. Você pode perguntar para o papai, mamãe, vó, o avô,
se na cidade onde eles moravam se tem alguma história de quando essa cidade surgiu, né? Geralmente os nossos avós, pais e mães, eles vieram de cidades pequenas, né, do interior, sempre tem uma boa história para contar. Registrem.